Quando o Brasil lançou a candidatura aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, com a vitória do Brasil, há um processo de seleção das cidades que podem vir a receber delegações prévias aos Jogos Olímpicos. Isso por quê? Porque são 44 modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos e são 205 países que participam dos Jogos Olímpicos. Ou seja, se você fizer uma conta mais ou menos 40 vezes 200, vai dar 8.000 delegações. Delegações com um atleta, como muitas vezes é o caso do tiro, uma modalidade individual, ou mesmo hipismo. Há delegações com 16 atletas, com mais técnicos, com mais preparador físico, com nutricionista, etc, etc. No caso do ciclismo tem até mecânico para as bicicletas. No tiro também tem um especialista no armamento. Ou seja, você tem cerca de 8.000 delegações de diferentes países que vão estar no país na época dos Jogos Olímpicos, e muitas delas, aquelas que são mais profissionais, elas procuram ir para o país antes dos Jogos, com o objetivo de se aclimatar ao clima tropical, ao clima quente do nosso país. Não foram muitas as vezes que os Jogos foram realizados ao sul do Equador. Você pode ter certeza que os próprios Estados Unidos, a China, a França, a Alemanha, a Rússia vão procurar chegar antes no Brasil para treinar para os Jogos Olímpicos. E cada um desses países terá equipes nas 44 modalidades. Bom, daí como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. A cidade que vai receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no caso Rio de Janeiro, tem locais de treinamento na própria cidade. Enquanto estão acontecendo os Jogos, tem os locais de competição dos Jogos e os locais onde as equipes treinam. Quem vai chegar antes para se aclimatar, antes da abertura da Vila Olímpica, procura vir 1 ou 2 anos antes, no mesmo período dos Jogos Olímpicos, que é agosto de 2016, ficar na cidade treinando, ficar no país treinando. Geralmente, lógico que procuram ficar quanto mais próximo possível da cidade onde serão os Jogos. Mas não existem instalações esportivas suficientes no estado do Rio de Janeiro para todas essas modalidades, todas essas delegações. Então, um meio que os comitês olímpicos sempre utilizam, está utilizando isso para os Jogos Olímpicos de Londres, agora ano que vem, e o brasileiro também vai utilizar, é um processo de seleção de cidades que querem receber delegações. No caso, a partir de uma iniciativa do secretário municipal de esportes, Breda, houve a inscrição de 4 locais como locais de treinamento pré-jogos. E esses locais foram pré-selecionados. Pré-selecionados não quer dizer que eles estão prontos para receber os jogos, quer dizer que eles cumpriram a primeira etapa, vão passar pela segunda etapa, que é uma visita do Comitê Olímpico Brasileiro este semestre, e avaliar as condições deles receberem delegações. Esses locais foram o Clube de Campo com o tiro, o Complexo Esportivo da Secretaria de Esportes com modalidades esportivas de quadra, a Academia de Boxe de Rio Claro e o Campus Esportivo da Unesp de Rio Claro. Essa delegação virá conhecer esses 4 locais. É importante destacar que Rio Claro tem um atleta já pré-selecionado para os Jogos Olímpicos de Londres, Pan-Americano dos Jogos Olímpicos, no tiro esportivo, uma modalidade que é o tiro ao prato, uma modalidade, por exemplo, que não faz parte do currículo dos cursos de educação física, por exemplo, mas pela tradição que tem em algumas cidades, Rio Claro inclusive, Rio Claro tem um atleta que já competiu inclusive, Rio Claro tem tradição no tiro. Nós tivemos atletas rioclarenses nos Jogos Sul-Americanos e nos Pan-Americanos e até em Jogos Olímpicos passados também. O professor Guineco, agora com relação à Copa do Mundo, as pretensões de Rio Claro não existem, né? Porque muitas cidades, algumas cidades menores que têm estádios em condições mais adequadas, pleitearam ser locais para treinamento. Não é o nosso caso, né? No nosso caso, o foco são os Jogos Olímpicos de 2016 mesmo. Exatamente. Para a Copa do Mundo, aqui no estado de São Paulo, o estádio da Copa será o Itaquerão, que está disputando sediar a abertura da Copa. Muitas cidades de perfil turístico do estado de São Paulo são candidatas a serem subsede, esse é o termo que está sendo usado,
ainda não houve a seleção definitiva. Algumas já estão consagradas, como por exemplo, no estado do Paraná, Foz do Iguaçu vai ser uma subsede, aí o local de treinamento de uma seleção será em Foz do Iguaçu, ele se desloca por avião nos dias de jogo para Curitiba. No caso de São Paulo, eu não vou poder afirmar com certeza, teria que entrar no site da CBF, mas eu sei que Atibaia é uma cidade candidata, que cidades da região, ali mais próximas a São Paulo, que são cidades que têm algum perfil de distância climática. Araraquara, o senhor acha que consegue por causa do estádio ou não é esse o principal fator? Ter um estádio tecnicamente adequado e seguro é um principal fator, sim. Melhor, esse é o fator sine qua non. Sem esse fator você não consegue... mas o fator turístico e comercial é o decisivo. A condição básica é ter um estádio em condições técnicas de receber uma delegação estrangeira. A condição decisiva é o turismo, a condição turística e de negócios. Acho que o estádio de Araraquara é um bom estádio para o interior paulista, apenas a cidade talvez não tenha dimensão turística. Por exemplo, Santos tem muito mais, as cidades do litoral paulista tem muito mais, a própria Campinas tem esse perfil. Agora, com relação à Copa do Mundo, ainda e até aos Jogos Olímpicos, né, como assessor do Ministério do Esporte, o senhor tem ouvido, evidentemente, comentários de toda natureza com relação ao cronograma de obras, né, aos investimentos, às parcerias com a iniciativa privada, o que está acontecendo no Maracanã. Como é que o senhor vê tudo isso? Acho que o Brasil, de fato, tem problemas e terá dificuldades, ou são coisas que acontecem no meio do percurso que podem ser encaradas até com uma certa naturalidade, porque acontece? Certo. O Brasil não tem problemas, o Brasil tem desafios. E nesses desafios, conseguir entregar os 12 estádios no prazo, conseguir modernizar os aeroportos, conseguir garantir as vias de acesso do torcedor, faz parte desse rol de desafios. A gente tem visto que, desde os meus alunos que deixam para estudar para a prova no último dia, entregam o trabalho no último dia, a nossa cultura organizacional era um pouco em cima da hora. Assim, mas a gente tem mostrado, o Brasil, nós não ganhamos a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos à toa. Nós realizamos em 2002 os Jogos Sul-Americanos da América do Sul. Quando a Argentina quebrou, nós salvamos os Jogos realizando eles em 3 meses. Em 3 meses, 4 capitais brasileiras receberam jogos. Os Jogos Pan-Americanos, nós também, havia a mesma pergunta, será que esta nação está pronta a tempo? Não vão estar realizando jogos bem realizados, tanto que o Comitê Olímpico Internacional, vendo a realização do Pan-Americano no Brasil, entendeu que o Brasil tinha melhores condições nesse momento do que Chicago, Tóquio e Madrid de receber os Jogos Olímpicos em 2016. Ou seja, nós temos desafios em diferentes níveis de complexidade que estão sendo atendidos, estão sendo realizados. Eu não duvido que Itaquerão vai estar pronto para a Copa de 2014. Eu acho talvez que a nossa maior dificuldade hoje é o estádio de Natal, que o Estado não tem esse volume de recursos para dar conta do estádio, mas está se empenhando bravamente. Isso não quer dizer que não vai conseguir, muito pelo contrário, está até pelas dificuldades maiores está se empenhando. A presidenta Dilma avaliou que realmente, no caso de alguns aeroportos, as modernizações necessárias, o poder público, com todo o processo legal de você fazer um processo de modernização, com as licitações, com os recursos das empresas que pedem, que o poder público não teria condições de fazer a modernização em alguns aeroportos estratégicos. O nosso Viracopos aqui do lado é um deles, e a solução será a privatização da ampliação das áreas para acesso do passageiro. Não a área aeronáutica em si, não a área de aviação, porque nós não temos problema de pista de pouso, quase que nem de pátio de aeronaves, embora em alguns momentos. Nosso problema é a relação do passageiro quando sai da aeronave, vai até seu carro, ou vai até um meio de transporte coletivo que o tire do aeroporto, e vice-versa, quando ele chega no aeroporto. Eu acho interessante lembrar uma coisa que eu sinto muito como brasileiro, é que até muito recentemente nossos aeroportos não tinham transporte coletivo. Era aquela lógica, só a elite no Brasil voava de avião. Você tinha que ter seu carro particular, seu motorista ou seu táxi para te levar no aeroporto. Não tem metrô nos aeroportos brasileiros. Com
Não, acho que sem exceção, você não vai de metrô para os aeroportos brasileiros. Agora, faz 2 semanas que Brasília começou, 2 meses que Brasília começou a ter um ônibus executivo, saindo do aeroporto, senão você não tinha ônibus executivo. Guarulhos já tem vários anos, Viracopos tem ônibus de algumas companhias, mas é da companhia. Então, nós temos um problema que é democratizar o Brasil em todos os aspectos, na educação, na pesquisa, mas também coisas básicas como acesso ao transporte, todos os tipos de transporte, não só o rodoviário, mas também o aeroviário. Então, nós temos desafios e a realização e a consecução desses desafios é que vão tornar o país um país melhor depois que passar a Copa e os Jogos Olímpicos. Porque, afinal, esse é o grande objetivo. Utilizar a Copa e os Jogos Olímpicos, utilizar um evento, assim como uma cidade no interior paulista usa os Jogos Abertos, é tornar uma cidade melhor para os seus habitantes depois.